Olá pessoal, na aula de física dessa semana vamos aprender um pouco mais sobre refração e reflexão de ondas. A refração é o fenômeno físico que explica a mudança de velocidade e comprimento de onda ao experimentar uma mudança no meio de propagação. Ou seja, se uma onda estava se propagando no meio 1, que aqui pode ser o ar, e passa a se propagar no meio 2, que nesse exemplo pode ser a água, ela vai sofrer uma refração, mudando assim a velocidade e o comprimento de onda. Outra coisa que vai ser alterada é a angulação em que essa propagação ocorre. Aqui na imagem nós temos o ângulo θ1, que representa o raio incidente. E, após a refração, temos o ângulo θ2, representando o ângulo do raio refratado, que são diferentes, justamente em decorrência da refração. Isso explica porque quando colocamos um lápis dentro de um copo d'água, num copo de vidro, por exemplo, percebemos essa ilusão de ótica, em que a gente acha que o lápis está partido, cortado, sendo que a gente sabe que ele está inteiro. Porém, a refração não é um fenômeno exclusivo das ondas eletromagnéticas, como a luz. Todas as ondas estão sujeitas a sofrer refração. Por exemplo, a onda do som, uma onda mecânica. Ao gritar embaixo d'água, com os ouvidos fora da água, a gente pode perceber uma variação na nossa percepção da nossa própria voz, caracterizando assim a refração dessa onda mecânica. A refração é explicada através de duas leis. A primeira lei da refração fala que o raio incidente, a reta perpendicular à interface e o raio refratado estão todos no mesmo plano. Na imagem a gente consegue perceber que o raio incidente, representado por essa seta vermelha, forma uma angulação θ1 em relação à reta perpendicular à interface, representado por essa reta pontilhada azul com a letra N. Já o raio refratado, também representado com a seta vermelha, forma uma angulação θ2 em relação à reta perpendicular à interface, sendo que, quando ocorre a refração, θ1 será sempre diferente de θ2. Já a segunda lei da refração fala que os ângulos, as velocidades e os comprimentos de onda estão diretamente relacionados com o índice de refração. Mas espera aí, o que é índice de refração? O índice de refração, representado pela letra N, é a relação entre a velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, com a velocidade de propagação da luz em um determinado meio, representado pela letra V. Como a gente sabe, em cada meio, a luz se propaga de uma forma diferente, com uma velocidade diferente. Então, cada meio possui um índice de refração diferente. Sabemos também que o índice de refração de uma substância, como por exemplo a água, varia de acordo com a sua densidade. E a densidade, por sua vez, varia com a pressão e a temperatura daquele corpo, daquele meio. Então, se temos uma maior densidade, tendemos a ter um índice de refração maior. Se temos uma menor densidade, a gente tende a ter um índice de refração menor. Vamos usar a água como exemplo. Sabemos que a água gelada possui uma densidade maior do que a água quente. Então, o índice de refração da água gelada é maior do que o índice de refração da água quente. Dessa forma, a gente pode equacionar a segunda lei da refração, em que o índice de refração do meio A dividido pelo índice de refração do meio B, representado por NA sobre NB, é igual ao seno de θA, ou o seno do ângulo de incidência, dividido pelo seno de θB, que é o nosso ângulo, o seno do ângulo de refração, que é igual à velocidade de propagação do meio A sobre a velocidade de propagação do meio B, que também é igual ao comprimento de onda no meio A, dividido pelo comprimento de onda no meio B. Vale salientar que, através da segunda lei da refração, a gente consegue perceber que, quanto maior for a relação entre os índices de refração, maior será a diferença após a refração. Ou seja, se temos uma disparidade muito grande entre os índices de refração, há uma maior variação da angulação, uma maior variação na velocidade e uma maior variação no comprimento de onda. É chamado de índice de refração relativo de A para B justamente a divisão do índice de refração de A pelo índice de refração de B. Então, em questões, é possível que você encontre
índice de refração relativo, e é só lembrar dessa equação. Vamos discutir um pouco sobre a reflexão agora. A reflexão é um fenômeno que ocorre com as ondas quando elas se chocam contra um obstáculo e retornam ao mesmo meio de propagação, conservando suas características, como frequência, velocidade, comprimento de onda. Vale salientar também que a reflexão não está restrita às ondas eletromagnéticas. É muito comum a gente ver exemplos de reflexão com formação de imagens, utilizando espelhos, mas a reflexão também ocorre em ondas mecânicas, aqui representado por esse pulso numa corda. Como eu falei, na reflexão não há mudança entre meios de propagação, então as características são conservadas, inclusive o ângulo. Ou seja, em relação a um plano médio, a um plano perpendicular à face desse obstáculo, o ângulo de incidência será sempre igual ao ângulo de reflexão, como a gente pode ver na imagem da direita. Um dos casos particulares que vale a pena a gente comentar sobre a reflexão acontece em ondas unidimensionais, que aqui vamos representar como esse pulso incidente sobre uma corda, representando assim uma onda mecânica. Quando a gente vai analisar ondas unidimensionais, é preciso que a gente tome cuidado e analise como está a extremidade, se ela é uma extremidade fixa ou uma extremidade móvel. Por quê? Ao se chocar contra uma extremidade fixa, o pulso incidente vai ser refletido e vai experienciar uma inversão de fases. Como assim? O pulso incidente, vindo da esquerda para a direita, vocês podem observar que tem uma concavidade para baixo. Após se chocar com a extremidade fixa, seu movimento refletido agora vai ser da direita para a esquerda, mas com concavidade para cima, caracterizando a inversão de fases. Já quando a gente tem uma extremidade móvel, como representado na imagem da direita, o pulso incidente que se move da esquerda para a direita, ao encontrar esse obstáculo com a extremidade móvel, ele será refletido, mas não vai haver inversão de fases. Ou seja, o pulso refletido se move da direita para a esquerda, mas também com concavidade para baixo, assim como o pulso incidente. Existe uma relação entre a reflexão e a refração que está presente em muitos casos. Isso se dá porque a interface entre dois meios de propagação também é considerado um obstáculo que vai gerar uma reflexão. Ou seja, quando nós temos uma interface entre dois meios de propagação, a gente vai experienciar tanto uma reflexão quanto uma refração. Vamos utilizar essa imagem para entender um pouco melhor. A gente consegue ver o raio incidente que incide sobre essa interface com o ângulo θ1, que é o ângulo de incidência. Ao se chocar com a interface, uma parte dele é refletida de novo para o meio 1, gerando um raio refletido, que também possui uma angulação θ1' igual a θ1, como a gente viu na reflexão. Só que parte desse raio incidente é refratado para o meio 2 e passa a se propagar no meio 2. Só que agora com uma angulação θ2, que é um ângulo de refração. Vale lembrar, quando temos reflexão, não mudam as características da onda. Então, velocidade igual, frequência igual, comprimento de onda igual. Quando a gente tem uma refração, que há uma mudança no meio de propagação, a gente tem uma mudança nas propriedades. Velocidade diferente, comprimento de onda diferente. Vale lembrar, a frequência da onda nunca vai ser alterada. A onda sempre vibrará com a mesma frequência. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Para mais dicas, siga no Instagram Ajuda dos Universitários. Alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Logo, logo a gente tira. Todas as dúvidas serão tiradas. Basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre dispostos a ajudá-los. O que está esperando? Pegue esse vídeo e compartilhe também com seus amigos.